Aliás, Gastão, quer saber de uma coisa? Ah, toma! Programa de hoje. Hoje é o metal, Clemente. Vou até botar o sabá aqui pra inspirar nós, assim. Ah, sim. Mas Metallica. eles são a segunda geração do metal, Metallica. Pra mim, a geração mais importante, principalmente do metal americano, né? Sim. É a banda mais influente do metal. Tudo bem, vai ter gente que vai falar Iron Maiden e tal. Eu acho que o Metallica teve mais influência do que qualquer outra banda no começo dos anos 80. É, porque o metal tava mortinho, né? Pra gente que vivia na década de 80, o hardcore era legal, tudo era legal, e o metal era uma coisa meio... Tem gente que vai brigar com a gente, né? Porque tem muita gente que gosta daquela cena do começo dos anos 80 ali da Califórnia, que era Motley Crue, as bandas mais que a gente já falou algumas vezes sobre essa Mas cena. pra aquele garoto que tava, né, com Testosterona. testosterona pra queimar, sabe, uma banda de verdade, né? Eu acho. Essas bandas que a gente falou agora não atendiam minhas necessidades. Não. Quando eu vi o Metallica a primeira vez, eu falei, opa, isso é som de macho, E mano. eu ouvi falar do Metallica pela primeira vez, meu dedo ficou assim, porque eu encontrei com uma gangue de headbangers. Pela primeira vez eu ouvi o termo e eram uns headbangers barra pesada, uns metaleiros barra pesada, eles falaram, meu, você conhece Metallica? Se dei mal. Muito bom, mano. É a banda mais influente, então vamos partir desse pressuposto. Sim. Banda importantíssima, banda na raça, nunca contou com a ajuda de nada. Eles fizeram sucesso muito antes, eles não tinham clipe na MTV, não tocavam no rádio, era o boca a boca, meu amigo. Cara, e Como deve ser. E eles começaram em 1981, mesmo ano que começou o Inocentes, né? Ó, tem um paralelo aí. Que louco, né? Você tá ganhando 1 milhão também pro show, não? Ah, claro. Fala dos caras da banda, vai, Clemente. Vamos lá. James Hetfield. Centro da banda. Família problemática, pais divorciaram, a mãe morreu cedo de câncer. O que treta. salvou ele foi a guitarra. A guitarra. Tocava guitarra o dia inteiro. Cara mais introspectivo do colégio. Já gostava de um rock mais nervoso. Lars Ulrich, dinamarquês, pai dele tenista. Ele era ranqueado lá na Dinamarca. Daí ele fala, mudou para os Estados Unidos em 1980. Ele fala, pô, na Dinamarca eu era top 10. Nos Estados Unidos eu não era nem do meu bairro top 10, né? Ele decidiu, como ele tinha como hobby a bateria e gostava muito, ele acompanhou o surgimento da New Wave of the British Heavy Metal. Ali no final dos anos 70, que revelou Saxon, Iron Maiden, Def Leppard, Tigers of Pantang, Angel Witch. Ele acompanhou porque ele estava na Europa. Sim, e todas as bandas, a maioria das bandas britânicas. Todas, né? Todas. Todas, praticamente todas. Tinha algumas exceções, logicamente, mas centrou muito ali na Inglaterra. E os Estados Unidos estava devendo, né? Sim. Porque não tinha um som à altura daquilo, né? E o Metallica. Metallica... que veio essa geração, Exato. que o Metallica é um dos maiores expoentes. Dos expoentes. Que louco, o cara trocou as raquetes pelas baquetas. Pelas baquetas. Ele não tocava nada no começo, né? Mas Sim. foi desenvolvendo. Eles se conhecem num anúncio de jornal. Isso é o mais legal, né? A gente já falou sobre isso, a Sim. influência e a importância desses anúncios de jornal. Cara, como funciona nos Estados Unidos isso? Ah, né? muito, cara. Eles se conhecem porque, assim, na sessão do metal só tinha os dois ali. Acho que a gente tem que tocar junto. Vamos tocar junto, meu. O James Hetfield tinha um amigo também, que tava, mas depois o amigo desistiu e tal. Eles procuram um baixista, acham o Ron McGovney e o Dave Mustaine. Também com anúncio no jornal. Sensacional. Que louco, né, cara? O Mustaine, cara nervoso, integra a banda, importantíssimo. Ele já tinha uma banda antes. Ele queria um som mais nervoso, né, mais agressivo. Sim. Quando ele conhece os caras do Metallica, ele fala, fechou. Uau, é com vocês, né? Mas era um cara problemático, né? Sim. Apesar de ser um grande compositor, né? Porque por anos, até depois da saída dele, tem muitas músicas que tem a autoria do Mustaine que o Metallica tocou por Na vários. fase inicial, principalmente, né? Sim. Eles começam a tocar já logo de cara, é uma banda de estrada, né? Em 1981 fazem a banda, começa a tocar, começa a criar um público. 82 lança uma demo, No Life Till Leather, fitinha cassete, meu Sim. amigo. Rodou que nem... Saca? Rodou o mundo inteiro, né? Rodou o mundo inteiro, é inacreditável. Né? Influência daquela cena punk que estava começando a se misturar com metal, cena punk hardcore, né? Exatamente. Que, aliás, o Metallica tem influência dessa cena, porque confessou isso já em discos depois, né? Mostrando suas influências, tinha muito punk ali. Gravaram Misfits, gravaram Killing Joke, né? E essa mistura que fez o som do Metallica, né? Exatamente, cara. Eles começam a tocar, por quê? Uhum. O Lars Ulrich era amigo do cara da Metal Metal Blade. Blade. Uhum. O cara da Metal Blade fala, vou lançar uma coletânea chamada Metal Massacre. Massacre. Se tem banda, queridão? Se tiver banda aí, a gente bota. Ele vira pro James e fala, vamos fazer essa banda aí, vamos, né? Por isso que eles correram atrás dos caras. Sim. Fechou ali nesse quarteto. Ron McGovney, James Hetfield, Lars Ulrich, Dave Mustaine. Uau. Lançaram a demo, né? Começa a fazer muito show. Eles vão no E evento... participam da coletânea, né? Da coletânea, participam da coletânea. E tem um fator fundamental aí na história.
A Metal Mania, que era uma revista, um fanzine ali na época, faz um evento beneficente em São Francisco. Califórnia também, né? 400 quilômetros ali, mais ou menos e tal. Eles vão lá para São Francisco, chegam lá, tem a cena da Bay Area, que é o thrash, que é Exodus, Testament, Forbidden, Death Angel, todas as bandas rápidas, nervosas e tal. O pessoal do Metallica se sente em casa. Eles falam, é aqui mesmo que nós temos que ficar. Né? Eles voltam para Los Angeles e começam as brigas. Eles tocam ali, se realizam ali, voltam para Los Angeles. É a mesma cena de sempre. Dave Mustaine, violento, aqueles bêbado briguento. Né? Ele pega o baixo do Ron McGovern um dia, joga cerveja nos captadores. A hora que ele vai tocar, né, o Ron liga o baixo, toma um choque e fala, não quero mais. Eu iria matar o guitarrista que fizesse isso comigo. O Dave Mustaine era difícil de matar ele porque ele era grande e nervoso. O Ron McGovern acabou... Vou sair então da banda. Sai da banda. Ele deixa quieto ali. O mesmo cara da coletânea do Metal Massacre fala assim, estão precisando de um baixista? Hoje à noite vai ter o Trauma, uma banda lá de São Francisco, que vai tocar no Trubador, que era um bar lá de Los Angeles muito famoso. Vai ver. E o baixista era o Cliff Burton, cara. Eles chegam lá, falam que o Cliff Burton era um baixista muito atípico, né? Que ele dominava o show da banda, né? E o legal que impressionou é que o Cliff Burton usava um uau-uau no baixo. Os caras falavam uau-uau. E bangueava, né? Ele ficava o tempo inteiro, ele quase quebrava o pescoço, chamou muita atenção dos caras, tocava muito. Ele fala assim, querem que eu entre na banda, queridos? Só vocês mudarem para São Francisco. Aliás, ele nem queria, né, entrar pra banda, né? Ele estava muito satisfeito com o Trauma. Mas é legal que você vê aí as personalidades da banda já se manifestando, né? Porque o Lars sempre no business né? Conhecia os caras da gravadora, fazendo os negócios e tal, né? E o resto da banda, mais música. Na música, principalmente o James Hetfield, né? Sim. O Lars era o cara dos negócios. Dos negócios. O cara e que o manteve... James era... Que são os dois polos da banda. O James era a fonte artística. Né? Um cara de uma gravadora lá de Nova York, uma gravadora começando que era da Megaforce, convida eles para ir morar em Nova York. Eles vão com a mão na frente, outra atrás, não tinha nem o que comer e tudo mais. Né? Ficam amigos dos caras do Anthrax, fazem aquela camaradagem e já estavam pensando, lá em Nova York, já pensavam em se livrar do Dave Mustaine. Um dia... Aliás, eles pensaram em pôr um vocalista no lugar do James Hetfield. Isso, um pouquinho depois. Um pouquinho depois eles pensam. Só para constar, esse vocalista seria o John Bush, do Armored Saint, que depois cantou no Anthrax. Mas antes eles mandaram o Dave Mustaine embora. Meu. Eles acordam o Dave Mustaine, a banda inteira, e falam assim, queridão, vamos te acompanhar até a rodoviária, 4 dias de ônibus até Los Angeles. O Mustaine vai se consumido pelo ódio, né, nessa viagem. Eles tinham visto um show do Exodus. Exatamente. Tinha um guitarrista muito bacana. Kirk Hammett. Quando eles vão tocar nesse evento beneficente em São Francisco pela primeira vez, eles veem o Exodus e já chamam, né, a atenção deles a performance do Kirk Hammett. E o Kirk tinha adorado o som do Metallica. Uau. Que ele vê o show do Metallica e fala, cara, esse tipo de som que eu quero fazer. Obviamente, a primeira escolha deles, quando eles mandam o Dave Mustaine embora... Kirk Hammett. Kirk Hammett. Fazem um teste, tocam Seek and Destroy. Kirk Hammett, posso improvisar um solo aí? Destrói. Destrói. De fato, ele destruiu. Entrou na banda, aí que eles lançam o primeiro álbum, só pra você ter uma ideia. 1983 ainda, ó. Sai esse aqui, meu amigo. Kill 'Em All, que foi uma conquista pra cena gigante, né? Todas as bandas se realizaram e se espelharam nesse disco. Olha essa aqui, ó. Contracapa, os caras estão com espinha na cara, tudo adolescente. Cara, tudo novinho. Tudo novinho, cara. Disco maravilhoso, Seek and Destroy, Phantom Lord, tem um monte de música aqui, Jump in the Fire. Esse disco eu ouvi através do baixista do Vírus, cara. Uma banda muito importante. Ele ligou pra mim e falou, chegou o disco de uma banda chamada Metallica. A gente achou o nome estranho, Metallica. Vamos ouvir. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, meu amigo. Esse disco fez muito sucesso, a gente já faz uma turnê na Europa e nos Estados Unidos, né? Já visando o próximo disco, trocam de gravadora. Uma gravadora maior. Uma gravadora maior. E lançam o segundo álbum da banda, Ride the Lightning, cara. Esse álbum vende muito bem. É sensacional.
esse muita gente considera O álbum, né? o álbum do Metallica. Porque tecnicamente eles melhoraram muito, Muito, nesse álbum. muito. As músicas já estão muito... E tem pra Já mim... estão mais amarradas. Na época, Fight Fire with Fire, a música que abre, era a música mais pesada que eu já tinha ouvido. Sim. Eu não tinha ouvido nada tão rápido e tão, pesado quanto esse disco aqui do Metallica. E aliás, a formação da banda se consolida, né? Acho que é por isso que eles começam a achar o jeito de ser o Metallica, né? Funcionou muito mais esse quarteto com o Kirk Hammett do que com o Dave Do que Mustaine. Dave Mustaine. Porque o James Hetfield falava assim, uma coisa que funcionava na banda era o sentimento de família. A brodagem, a camaradagem. Sim. Com o Mustaine era difícil, cara. É. Ele brigava com os amigos dos caras, brigava com eles. Quando entrou o Kirk Hammett, todo mundo era camarada. Que legal. O clima ficou muito bom. Aí, em 1986, eles lançam o terceiro álbum da banda, que muita gente considera o grande clássico. Esse álbum é incrível. Tem músicas aqui, Battery, Masters of Puppets, Welcome Home, Sanatorium. Músicas que eles tocam até hoje. Até hoje que são muito emblemáticas, né? Disco maravilhoso. Vende 1 milhão só no boca a boca de cara, velho. Cara, isso que era legal, né? Porque existia uma cena forte, sem depender da grande mídia, né? Exatamente, que eles ajudaram a fortalecer essa cena, né? Sim. Eles faziam uma turnê com o Ozzy pelos Estados Unidos, que pra eles já foi uma coisa linda. Eles ficavam aquecendo, tocando música do Sabá pra ver se o Ozzy convidaria eles pra tocar. Sensacional, né? Foi a última turnê como banda de abertura. Depois dessa, meu amigo, só como banda principal. Só como banda de fechadura. De fechadura, velho. Eles viram banda de fechadura. Eles saem dos Estados Unidos e vão fazer uma turnê na Europa. Turnê muito bem sucedida. Lars Ulrich queria tocar na casa natal, né? Na terra natal sim, dele, né? que era a Dinamarca. Eles estão fazendo ali fazem um show em Estocolmo, na Suécia. Viagem de ônibus para a Dinamarca. Um acidente lamentável, velho. Um acidente lamentável de ônibus. Quem que morre nessa? Cliff Burton. Cliff Burton, bicho. Ali a coisa... Cara, não, e o pior, né? Que eles fizeram uma disputa, né, nas cartas, né? Exatamente. Pra escolher os lugares no ônibus, né? E o Cliff Burton tirou o as de espadas. Fala-se que o Kirk Hammett puxou uma carta, quem tirasse a maior escolhia onde ia dormir. É. O Kirk Hammett tira 2 de ouros. Carta mais baixa Mais que podia. baixa que podia. Aí o Cliff vai lá, as espadas, eu quero a tua cama. Não, e o pior, né? Que é muito mais emblemático, né? Ace of Spades, né? Ace of Spades, cara. O Kirk Hammett até hoje ele fala, poderia ter sido ele. Se não tivesse essa disputa, porque foi naquela noite. O ônibus, parece que ele Derrapou sacoleja, na- arremessa o Cliff Burton para fora do ônibus e o ônibus cai em cima dele. Nossa, cara. Fala que o James Hetfield fica de cueca no gelo, cueca gritando, Cliff, entendeu? Todo mundo desesperado. Quer dizer, um cara como esse, que eu acho assim, numa boa, eu amo Metallica, mas eu acho que o Cliff Burton botava ordem na casa. Sim. Ele era o cara idealista. Ele falava, aqui não vai ter pose, a gente não vai fazer videoclipe. Depois que ele sai, as coisas As mudam coisas um pouco. mudam um pouco. Você entra mais no Lars Ulrich, né? O Lars mantém a chama acesa. Eles tinham uma turnê no Japão para fazer. Eles não podiam cancelar. O Lars fala, cara, vamos manter a banda. Começa a fazer teste. Decidem, ainda sobre a emoção toda, emoção. né? Testam 40 baixistas. Falam assim que eles estavam totalmente intolerantes. O cara entrava, fazia uma nota, eles... Valeu, obrigado. Até o Les Claypool. Les Claypool. O cara do Primus. Quase entra na banda, mas o cara era bom demais pra nós, não precisava dele, entendeu? Cara, pensou Metallica poderia ser. Isso é sensacional, cara. Álbum Black Label. Demais, imagina. Até entrar o Jason Newsted, eles sentiram firmeza, o cara entra na banda e resolve a história do Metallica, mas isso é um episódio... Para um outro heavy level, né? Vamos fazer mais uma segunda parte, certamente, desse heavy level. Claro, quando a gente atingir 20 mil... Pode ser, hein, Clementão? Pode ser, boa ideia. Aí nós continuamos a história do Metallica. Então, para nós, serviu até aqui a presença de Cliff Burton no Metallica. Para mim, a melhor fase. Vai ter gente que vai ficar brava, eu não quero nem saber. Ficamos por aqui, Clemente. É nóis. Metallica. Metal faz bem para a saúde, velho.